O objetivo central desta série é duplo. Primeiro, fornecer as bases para identificar argumentos fracos ou manipuladores e saber como respondê-los. Segundo, e mais importante, garantir que nós mesmos não usemos essas armadilhas lógicas contra outras pessoas. Lembre-se, nosso foco é a honestidade. Devemos preferir admitir um erro a usar uma falácia para ter a ilusão de que estamos certos. Quero que saibam que este material, que será dividido em 6 partes, foi lapidado e revisado sendo redigidos falácia por falácia. Esforço e rigor foram aplicados na escrita e na escolha dos exemplos. Espero que este trabalho informativo seja de grande valia para vocês. Somente depois da gravação eu saberei a sua duração de tempo. Originalmente eram 4 partes com cerca de 15 falácias, mas preferi cortar em mais partes para não ficar longo demais. Foi nesse período que tive a ideia dos bordões iniciais e finais. Acho que eles dão uma identidade para o canal e conferem alguns conceitos e frases que deveriam ser valorizados. Talvez eu ainda faça um vídeo apenas com frases e bordões. Sem mais delongas, vamos começar. Os principais tipos de falácias, parte 1. 1. Introdução. Bem-vindos ao canal. Ao menos nos próximos minutos você ficará um pouco mais racional. Você já tentou estabelecer um diálogo com alguém e formulou um argumento que considerava sólido, mas a discussão fugiu do controle? Já participou de um debate onde, ao invés de responderem ao seu ponto, atacaram o seu caráter? Distorceram o que você falou ou simplesmente mudaram de assunto para desviar a atenção do ponto principal? Pois é, meus amigos. Essas táticas, o desvio de foco, o ataque pessoal e também o argumento que parece certo, mas não é, são as falácias. Argumentos que parecem lógicos e convincentes, mas que na verdade contêm um erro fundamental no seu raciocínio. Elas são as armadilhas da lógica que podem nos enganar ou ser usadas para nos manipular. Em um mundo onde a informação e a opinião são tão abundantes e onde as discussões online e offline são constantes, reconhecer falácias não é só um truque de debate. É uma habilidade essencial para proteger seu próprio raciocínio, tomar decisões melhores e não ser manipulado. Neste vídeo, vamos desvendar os principais tipos de falácias, entender como elas funcionam e, o mais importante, como identificá-las e se defender delas. 2. Definição. O que são falácias? De forma simples, uma falácia é um erro de raciocínio lógico. É aquele argumento que, em geral, tem a cara de correto, que parece super persuasivo à primeira vista, mas que, quando você pega um microscópio lógico, revela uma falha. É o erro que o seu cérebro aceita como verdade. As falácias podem ser usadas intencionalmente para enganar, e nesse caso a pessoa sabe o que está fazendo. Muitas vezes são cometidas também sem querer, seja por preguiça mental, falta de rigor no pensamento ou emoção. Em ambos os casos, o resultado é o mesmo, um raciocínio defeituoso. As duas categorias são falácias formais. O erro está na estrutura, na forma lógica do argumento. Elas são mais acadêmicas e menos comuns nas nossas conversas do dia a dia. Falácias informais. O erro está no conteúdo, no contexto ou na força da evidência do argumento. Elas são as protagonistas da manipulação e do cotidiano, e é nelas que vamos focar. Embora o nosso foco seja nelas, nas partes seguintes você verá alguns poucos exemplos de falácias formais presentes, especialmente aquelas que envolvem probabilidades ou estruturas de argumento, como a falácia da probabilidade condicionada, falácia do promotor, falácia da regressão infinita ou a afirmação do consequente. Nelas, o erro está em um passo lógico mais estrito. Observação importante. Você perceberá ao longo do tempo que um único discurso pode conter várias falácias ao mesmo tempo. Da mesma forma, algumas falácias são extremamente parecidas, com diferenças muito sutis. Isso amplia o desafio de descobrir qual falácia tem a correspondência mais precisa se apontarmos apenas uma para cada discurso. Ataque ad hominem. Ataque pessoal. O que é? É a tática de atacar o debatedor, a pessoa, em vez de responder à ideia ou ao argumento que ela apresentou. Em termos simples, é quando o debate sai do campo das ideias e desce para o campo pessoal. Exemplos práticos. 1. Ataque abusivo.
A pessoa faz qualquer argumento que, independentemente de estar certo ou errado, a outra simplesmente responde: "Você é fascista e não discuto com fascistas", ou qualquer outro adjetivo pejorativo. Aqui, o rótulo substitui a refutação da ideia. 2. Ataque circunstancial. Um professor de matemática apresenta um novo método de ensino para a escola. O oponente ataca. É claro que ele vai defender esse método. Ele é amigo do dono da editora dos livros e deve estar ganhando uma comissão por fora. O argumento dele não vale nada. Aqui, a motivação ou o caráter do professor é atacado em vez da eficácia do método. Por que é problemático? O ad hominem desvia o foco do que realmente importa, a qualidade do argumento. A pessoa atacada pode ter motivações questionáveis ou um passado ruim, mas isso não torna a ideia atual dela automaticamente falsa. A verdade da premissa deve ser avaliada por si só. Como identificar? Procure por ataques pessoais que não têm relação lógica com o tópico em discussão. Observação. A exceção, quando um uso é relevante. Nem todo ataque à pessoa é uma falácia ad hominem. Se a característica do sujeito se relaciona diretamente com a credibilidade ou a natureza de seu argumento, o questionamento pode ser válido. Exemplo: imagine um estelionatário notório por aplicar golpes comprovados que ressurge com uma nova proposta de investimento suspeito, que promete altos rendimentos baseados num esquema de pirâmide. Questionar a honestidade dele não é um ad hominem, pois o histórico de golpista dele é diretamente relevante para a validade do seu atual argumento financeiro. Nesses casos, a desqualificação do caráter é uma evidência pertinente. Ou seja, isso é mais um golpe, você é um golpista. Para ficar claro, exponho mais um exemplo incorreto do ad hominem que eu mesmo vi de uma pessoa que já foi acusada de fazer fake news no passado. Ela, de forma correta, apontou um veículo oficial de imprensa que realmente distorceu uma notícia. Ou seja, não é porque ela supostamente mentiu no passado, ou no caso seria uma mentirosa, que mentirá todas as vezes. O argumento atual é a chave. Subcategoria: ad hominem circunstancial. É a estratégia que desqualifica um argumento ao atacar as circunstâncias ou o interesse da pessoa que o apresentou, em vez de refutar o argumento em si. É o caso do exemplo 2 do professor. Subcategoria: a tática do envenenamento do poço. Significa apresentar uma informação sobre o oponente de modo a inferir que tudo o que ele argumente a partir daquele ponto deve ser considerado inválido. A pessoa é desqualificada antes mesmo de abrir a boca. Essa falácia, além do bulverismo e a tu quoque, você também, são outras variantes do ad hominem que serão apresentadas de forma completa no futuro. Subcategoria: ad hominem por associação. Uma forma comum do ad hominem é a culpa por associação. O ataque não é direto à pessoa, mas sim ao grupo ou ideologia que ela supostamente representa. Por exemplo, essa ideia que você defende é coisa de terraplanista. Aqui, o objetivo é desqualificar a ideia por pertencer a um grupo estigmatizado. Subcategoria: falácia do mártir, ad hominem inverso. Existe ainda o que se chama de falácia do mártir, ad hominem inverso, onde o debatedor atacado se posiciona como vítima para desqualificar os críticos. Exemplo: uma pessoa defende uma teoria sobre um assunto, mas é amplamente criticada pela falta de evidências. Em vez de responder aos argumentos, ela afirma: eles estão me atacando e tentando me calar. Isso prova que estou no caminho certo e que a verdade incomoda. 2. Falácia do espantalho. O que é? Em vez de atacar a ideia real do oponente, a pessoa distorce, exagera ou simplifica o argumento original, criando uma versão de mentira mais fraca e mais fácil de derrubar. É como construir um boneco de palha para lutar contra ele, e não contra o adversário real. Exemplos práticos. 1. Exagero da posição. Pessoa A: acredito que é muito importante defender os direitos humanos, garantir tratamento digno e justo para todas as pessoas, independente de sua condição social, racial ou econômica. Pessoa B: então você está dizendo que devemos defender os bandidos e deixar que eles façam o que quiserem sem punição? Aqui, o conceito de direitos humanos é distorcido para o extremo de defender a impunidade de criminosos. 2. Distorção e extremo. Político A:
Eu penso que deveríamos disponibilizar o uso medicinal da maconha a pacientes para determinados tipos de doenças. Político B. É uma ideia terrível. Se deixarmos todos usarem drogas quando quiserem, as taxas de criminalidade aumentarão drasticamente. Aqui, a proposta moderada de uso medicinal é distorcida para o exagero de uso liberado e indiscriminado. Comentário. Podemos partir do princípio de que a falácia do espantalho possa ocorrer de maneira intencional. A pessoa distorce o argumento da outra para que o seu argumento seja considerado o correto. Ou não intencional. Aqui, a pessoa simplesmente não entendeu ou captou o argumento da outra, talvez por falta de contexto. As pessoas têm a tendência de acharem que estão certas em tudo o que pensam e as outras estão erradas. Seja honesto ou, no caso, tenha cuidado para que você mesmo não aplique a falácia do espantalho nos outros, pois tendemos a rotular pessoas, ad hominem, e, consequentemente, poderemos distorcer o que a pessoa levantou. Por que é problemático? A falácia do espantalho nunca debate o tema real. Ela desvia o foco, forçando o oponente a gastar tempo e energia defendendo-se de uma posição que ele sequer defendeu, em vez de avançar o argumento original. Como identificar? Quando alguém responde a algo que você não disse, usa palavras extremas para descrever uma posição moderada ou exagera seu ponto de vista a ponto de torná-lo absurdo. 3. Falácia do apelo à emoção. O que é? Ocorre quando um debatedor tenta manipular os sentimentos da audiência, como pena, medo, raiva ou até mesmo culpa, para que a pessoa aceite uma conclusão sem exigir evidências ou lógica. O argumento não se sustenta por si só, então ele usa uma muleta emocional. Exemplos práticos. 1. Apelo à piedade e empatia. Pense nas vítimas antes de criticar essa lei. Como você se sentiria no lugar delas? Erro. Empatia é importante, mas não substitui a análise lógica sobre o conteúdo e a eficácia dessa lei, que pode ter princípios frágeis, equivocados ou prejudiciais. 2. Apelo ao medo ou ameaça. Se você não votar nesse candidato, o país vai acabar. Erro. Baseia-se em ameaça emocional, não em dados concretos sobre políticas ou consequências reais do candidato depois de empossado. Aliás, candidatos adversários podem usar essa mesma falácia e acusar uns aos outros. Variações comuns, onde algumas destas falácias serão abordadas no futuro. Onde procurar a armadilha. Apelo ao medo, à piedade, à raiva, ao patriotismo, à culpa e até mesmo ao desejo de pertencimento. Apelo à popularidade. Por que é problemático? A verdade de uma conclusão não depende de quão triste, assustadora ou feliz ela nos faça sentir. A emoção é uma ferramenta retórica poderosa, mas é um péssimo guia para a verdade lógica. Como identificar? Quando a pessoa foca mais em como você deve se sentir do que em fatos, dados e evidências que suportem a tese. 4. Falácia da pista falsa. Red herring. O que é? Consiste em desviar a atenção do assunto principal, introduzindo informações, fatos ou argumentos que são completamente irrelevantes para o tema em discussão, mas que são emocionalmente atraentes ou confusos. O objetivo é tirar o oponente do trilho e vencer por distração. Origem do nome. O nome Red Herring vem da prática de usar um peixe defumado com cheiro forte para distrair cães farejadores e fazê-los perder o rastro da caça. Da mesma forma, a falácia desvia o rastro do raciocínio lógico. Exemplos práticos. 1. Assuntos de consumo. Pessoa A. O novo smartphone da empresa tem uma bateria notoriamente fraca. Pessoa B. Pista falsa. Você está dizendo isso porque não se importa com a inovação. Nós empregamos milhares de pessoas e dedicamos nossas vidas a criar tecnologia. Nosso smartphone já ganhou prêmios de design internacional. Aqui o sujeito desvia do problema técnico da bateria para o esforço emocional e os prêmios de design, que são irrelevantes para a durabilidade da bateria. 2. Desvio de responsabilidade. Por que o projeto atrasou e custou o dobro do previsto? O importante é que agora está pronto e vai gerar empregos. Aqui o sujeito evita o tema da má gestão e muda o foco para um suposto resultado positivo futuro. Por que é problemático?
A pista falsa impede que questões importantes sejam resolvidas, ao criar distrações desnecessárias. Ela faz a discussão dar voltas e nunca chegar a uma conclusão lógica sobre o tema central. Como identificar? Quando ocorrem mudanças bruscas de assunto, especialmente quando o tema principal se torna desconfortável ou quando a informação nova, embora verdadeira, não tem relação lógica com o argumento original. 5. Falácia do apelo à autoridade, falsa e verdadeira. O que é? Ocorre quando um debatedor usa o prestígio ou o poder de uma pessoa ou fonte para sustentar um argumento, em vez de usar a lógica ou a evidência. A falácia ocorre quando a autoridade não é especialista na área discutida ou quando o consenso na área discorda dela. Exemplos práticos. 1. Autoridade irrelevante, falso expertise. O famoso ator de cinema faz uma propaganda de um determinado produto da área da saúde que promete benefícios para o bem-estar pessoal, então deve ser verdade. Ser ator não confere nenhuma expertise em medicina. A fama é irrelevante para a verdade do argumento. 2. Autoridade controvertida, falta de consenso. O famoso cientista fez uma afirmação controversa sobre o tema de sua própria área. Se ele é cientista, então deve ser verdadeiro. O conhecimento científico se baseia em consenso e evidência revisada, e não na opinião isolada de uma única autoridade. Atenção! Autoridade válida versus falácia. Citar uma autoridade competente e alinhada com o tema não é automaticamente uma falácia. O apelo à autoridade é válido quando a pessoa é um especialista genuíno na área e existe um consenso ou evidência forte por trás do que ela afirma. A falácia reside em usar a posição da pessoa para silenciar a necessidade de provas. Como identificar? Pergunte-se: essa pessoa é uma especialista no assunto específico? E essa opinião representa o consenso da área ou é uma opinião isolada? 6. Falácia do tu quoque, você também. Definição: tentar desqualificar um argumento ou acusação apontando uma suposta hipocrisia do acusador, ou seja, dizendo que o acusador também comete ou já cometeu o que critica. Desvia o foco do mérito do argumento atual para a consistência moral do oponente. Exemplos práticos. 1. Acusação de hipocrisia. Pessoa A: acho que o uso excessivo de redes sociais está afetando a saúde mental das pessoas. Pessoa B: você diz isso, mas está criticando isso justamente numa rede social. Você também deve ficar o dia inteiro aqui. Por que eu deveria te ouvir? Aqui, a apontada hipocrisia do acusador não invalida o mérito da crítica sobre as redes sociais. Se a pessoa está apontando o uso excessivo, ela deve, posteriormente, abandonar ou reduzir o consumo das redes sociais. 2. Desvio para erro passado. Pessoa A: o político Y deve ser investigado pelas acusações de corrupção no governo atual. Pessoa B: mas o político X que você está apoiando já teve envolvimento de corrupção no passado, nisso você não fala. Aqui, o erro passado de X não isenta Y da acusação atual. Por que é problemático? O tu quoque é o refúgio da hipocrisia. O erro de A não justifica nem anula o erro de B. É como se a justificativa, ao invés de dizer que ambos são culpados ou errados, ambos seriam inocentes ou estariam isentos do erro. O seu principal perigo é tentar anular a crítica daquele momento, desviando o foco da falha real para a falha moral do oponente. Lembre-se, a validade de uma crítica ou do argumento apresentado no momento não depende da coerência moral do mensageiro. Como identificar? Procure pela estrutura. Você diz X, mas você, seu grupo, também faz Y. Se o fato de o acusador ser hipócrita não torna a crítica original menos verdadeira, você está diante de um tu quoque. 7. Falácia da generalização precipitada. O que é? Consiste em tirar uma conclusão ampla e abrangente, uma generalização, a partir de uma amostra de evidências muito pequena, não representativa ou insuficiente. É o erro de saltar para uma conclusão antes de ter dados suficientes para sustentá-la. Exemplos práticos. Amostra pequena.
Conheci 2 advogados desonestos, então todos os advogados são desonestos. Aqui, o problema é que 2 casos não representam uma profissão inteira. 2. Amostra não representativa. Eu fiz uma pesquisa rápida com meus amigos aqui do escritório e 90% deles acham que a cidade deveria proibir o uso de bicicletas nas ruas. Claramente, a maioria da população é a favor da proibição. Aqui o problema é que o grupo de amigos não é representativo da população da cidade. Variação comum, estereótipos baseados em experiências limitadas. Por que é problemático? A generalização precipitada é a principal fonte de estereótipos e preconceitos. Ela leva a julgamentos injustos, porque ignora a diversidade e as nuances do grupo que está sendo generalizado. Na prática, pode levar a decisões ruins, baseadas em evidências insuficientes ou enviesadas. Como identificar? Pergunte-se: a conclusão se baseia em uma amostra muito pequena? Ou a amostra, embora grande, não é representativa do todo? Adendo: generalização precipitada versus generalização abusiva. É crucial fazer uma distinção. A generalização precipitada é um erro lógico que usa pouquíssimos exemplos, 2 advogados. Já o que vemos com frequência no debate sobre grupos é a generalização abusiva. Aqui, a pessoa parte de uma tendência observada a partir de um senso comum para fazer uma atribuição arbitrária sobre a quase totalidade do grupo. O grupo X é ou faz isso, e o grupo Y é ou faz aquilo. O perigo é o mesmo. O objetivo dessa tática é estigmatizar, condenar e negar a individualidade de milhões de pessoas, usando um falso rigor numérico que às vezes ela nem possui, apenas para justificar um preconceito. Lembre-se, em grupos grandes, a diversidade sempre supera a generalização, e algo que é facilmente verificável é que as pessoas que fazem generalizações para acusar os outros odeiam quando são elas as generalizadas. 8. Falácia do falso dilema, falsa dicotomia. O que é? Consiste em apresentar uma situação como se existissem apenas 2 opções mutuamente exclusivas, geralmente extremas, quando, na verdade, existem outras alternativas possíveis, um espectro de possibilidades. O objetivo é forçar o ouvinte a escolher uma das opções apresentadas. Exemplos práticos. 1. Escolha de candidato. Se você não votou no candidato A, logo votou no candidato B. Aqui a premissa ignora todas as outras possibilidades: voto nulo, voto em outros candidatos, voto branco ou abstenção. O falante está forçando uma polarização que não existe. 2. Falsa polarização social. Ou você está comigo ou está contra mim. Aqui a frase ignora a possibilidade de discordar de algumas coisas e concordar com outras, ou de estar neutro. Por que é problemático? A falsa dicotomia é uma ferramenta poderosa de polarização e manipulação. Ao limitar as opções, ela impede a discussão de soluções criativas ou moderadas e força a aceitação de uma das propostas quase sempre extremas, sob a ameaça do cenário pior. Ela simplifica a realidade a ponto de torná-la falsa. Como identificar? Procure por frases que usam a estrutura ou isso ou aquilo e pergunte-se: quais opções intermediárias ou alternativas estão sendo omitidas? 9. Falácia da repetição nauseante, ou mais conhecida como argumentum ad nauseam. O que é? Consiste em repetir a mesma afirmação ou variações da mesma exaustivamente. Ad nauseam significa até causar náusea, com a crença incorreta de que a repetição, por si só, a torna verdadeira ou mais convincente. A falácia explora o efeito de ilusão da verdade, onde a familiaridade de uma ideia leva à sua aceitação. Exemplos práticos. 1. Propaganda de condicionamento. Um candidato repete incessantemente em todos os seus discursos: o político adversário é o responsável por toda a crise econômica do país. Aqui, a repetição substitui a necessidade de evidências. 2. Câmaras de eco. Dentro de um grupo fechado, os membros repetem frases de efeito, como "a mídia tradicional sempre mente", ao ponto de qualquer tentativa de refutação ser rejeitada com agressividade. Aqui, a força da crença vem do volume da repetição e não da qualidade da informação. Por que é problemático?
É a principal falácia explorada na propaganda e na formação de câmaras de eco. Ela tem o poder de transformar mentiras em fatos percebidos, o efeito de ilusão da verdade. Além disso, ela visa o cansaço do oponente, esperando que ele desista de refutar o argumento devido à exaustão mental e à saturação. Repetir uma mentira 1000 vezes não a torna verdade, mas torna sua refutação quase impossível. Quanto mais familiar a mentira soa, mais racional ela parece. Como identificar? Você está ouvindo a mesma afirmação sem a adição de novas evidências que a sustentem. A estratégia parece ser vencer pela saturação e não pela prova. 10. Falácia do escocês de verdade. O que é? Consiste em defender uma generalização universal, muitas vezes um estereótipo positivo sobre um grupo, alterando arbitrariamente a definição do grupo quando confrontado com um contra-exemplo. O falante essencialmente move as balizas para excluir o membro indesejado, garantindo que a generalização original permaneça intocável. Exemplos práticos. Contexto político. Os integrantes do nosso lado político são íntegros. Mas e o fulano que cometeu um crime grave? Ah, mas ele nunca esteve do nosso lado de verdade. Aqui a pessoa mantém o critério do grupo perfeito sobre o exemplo do integrante contaminado que ela decide excluir. Contexto de habilidade ou gosto. Todo verdadeiro fã de cinema entende a importância dos filmes clássicos. Se você assiste aos filmes considerados blockbuster, você não é um fã de cinema de verdade. Aqui, se alguém discorda, pode ser definido no máximo a fã de filmes, mas não a verdadeiro fã de cinema. Por que é problemático? Ela costuma ser uma falácia de preservação de ego e de grupo. Ela torna a afirmação original infalsificável, pois sempre que uma exceção surge, ela é simplesmente excluída do grupo por decreto. Isso paralisa o debate e impede o grupo de admitir falhas ou complexidades. Como identificar? Procure por expressões como de verdade ou verdadeiro, após o contra-exemplo, indicando que o critério de pertencimento ao grupo foi mudado no meio da discussão apenas para preservar a generalização. 4. Como se defender das falácias? 1. Mantenha a calma. Falácias geralmente apelam para emoções. Respire fundo e foque na lógica. 2. Identifique o argumento central. O que o outro lado está realmente tentando provar. A discussão pode até se expandir, mas o argumento original ainda é o ponto central? 3. Procure por erros lógicos. A premissa apoia a conclusão? Há saltos injustificados? 4. Peça evidências. Não aceite o argumento só porque parece bom. Quais são suas provas? De onde vêm esses dados? 5. Não desvie do ponto. Se o outro lado tentar um ad hominem ou um espantalho, traga a discussão de volta ao argumento original. Não estamos falando de mim, estamos falando do meu ponto sobre. 6. Pratique. Quanto mais você exercita seu olhar crítico, mais fácil se torna identificar falácias no dia a dia. 5. Conclusão. Vimos que as falácias são armadilhas lógicas comuns, presentes em discursos políticos, anúncios, redes sociais e até em conversas com amigos. Mas agora você tem as ferramentas para identificá-las. Nos próximos vídeos, continuaremos avançando para mais falácias. O objetivo é montar uma coleção robusta e de qualidade que garanta que você não caia mais em nenhuma dessas armadilhas. Reconhecer falácias é um passo gigantesco para fortalecer seu raciocínio, tomar decisões mais conscientes e participar de debates mais produtivos. Não se trata de vencer discussões a qualquer custo, mas de ser honesto e buscar a verdade e a clareza no pensamento, e inclusive admitir que o seu argumento pode ser falacioso. Lembre-se, eu não sou o dono da verdade. Meu objetivo aqui é te dar ferramentas para que você pense por conta própria, questione e, se necessário, futuramente até me conteste de forma racional se encontrar algo que considere ser um equívoco. Alguns casos não é questão de certo ou errado, mas simplesmente questão de opinião, sendo eles sensatos, é apenas questão de se respeitar. Comece a observar as falácias ao seu redor com essa nova perspectiva. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações e aguarde pelas partes seguintes. Há muitas falácias para identificar.
Se esse vídeo te ajudou a reconhecer melhor essas armadilhas, curta, compartilhe e se inscreva para apoiar o canal. Tenho certeza de que você já se deparou com algumas dessas falácias. Qual delas mais te incomoda? Ou ainda, quem sabe, até percebeu se já não usou? Deixe sua valiosa contribuição sobre o que foi abordado. E lembre-se, o mundo nem sempre é racional, mas você pode ser. O que for aprendido de verdade jamais será esquecido. Quando todos estão pensando a mesma coisa, talvez seja o caso de ninguém estar pensando. Obrigado por assistir até o final. Até a próxima!